Carta de Paulo aos Efésios, o capítulo é o capítulo 4 e os versículos do 17 ao 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, ou criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, de acordo com outra tradução. Nós estamos, então, irmãos, no 4º capítulo do nosso livro-texto, Espiritualidade emocionalmente saudável, e aí aparece sempre a figura do nosso iceberg. E do que nós já temos visto até aqui, e hoje a gente, de fato, inicia a segunda parte do livro, o certo é que nós temos como tema do nosso estudo de hoje, no capítulo 4 do livro, o tema Conheça a si mesmo para conhecer Deus. E aí, temos aqui uma expressão que o autor colocou aqui, tornando-se seu verdadeiro ego. E aqui, inicialmente, nós precisamos, então, fazer algumas declarações. Primeiro que aqui, nós vamos tratar bastante aqui hoje do autoconhecimento, ou seja, da pessoa conhecer a si mesma. Não é? E o autor defende, nós estamos nessa linha também, não é? Que o autoconhecimento e o relacionamento com Deus estão estreitamente associados. Ou seja, o autoconhecimento e o relacionamento com Deus são dois elementos que não se separam. E aí, conforme Paulo diz aqui aos Efésios, nós encontramos aqui, então, o desafio de abandonar o antigo falso ego, o antigo falso eu, e vivermos autenticamente o nosso verdadeiro novo eu, que é o centro, que é o cerne da nossa espiritualidade, da nossa verdadeira espiritualidade. Então, nós vamos partir, então, desse pressuposto. E na quinta-feira passada, os irmãos refletiram aqui com a pastora Neila, a questão da espiritualidade contemplativa. As coisas não são por acaso. E as coisas que aparecem, estão diante de nós, têm o seu significado. Nós precisamos significar isso. Nós precisamos contemplar. Nós precisamos ser mais contemplativos. Nós precisamos ser menos distraídos, menos ativistas, e fazemos as coisas e vai ao rolo compressor, a gente vai fazendo, vamos dizer assim, chega no fim do dia, ou no fim da semana, ou no fim do mês, você olha para trás, você nem identifica direito o que você fez, como fez, né, para que fez, porque é um rolo compressor, um ativismo, e por aí vai. Então, mas hoje é mais do que isso. Hoje a proposta aqui do autor do livro, e nós cremos assim, que é o projeto, é a proposta da palavra de Deus, de que realmente a gente busque esse autoconhecimento, busque o que está em nós, e o conhecimento de nós mesmos, para que a gente seja autêntico, e aí a gente tenha essa
espiritualidade emocionalmente saudável. Não está no livro, irmãos, e aí quem tem o livro não vai encontrar isso aí no livro, mas eu quero acrescentar aqui para os irmãos que nós, na verdade, e isso somos todos nós, né? E aí, essa figura do iceberg, nós temos uma visão psicológica, psicanalista, de um homem no passado, chamava-se Freud. Freud é considerado o pai da psicologia, o pai da psicanálise, né? E aí, então, em relação ao iceberg, Freud ele define, então, a nossa consciência em 3 níveis. Tá? O nível da consciência, propriamente dito, que é o nível formado pelos pensamentos e sentimentos. Né? Os pensamentos e sentimentos estão no nível da consciência. Existe também, além da consciência, existe a pré-consciência, que aí, na figura que o Freud propôs, tem um outro tracinho ali, mas muito próximo da ponta, aí, tá? Que é o nível da pré-consciência, né? Ou o pré-consciente, que na verdade, aquela memória que está disponível. É uma memória que está disponível, mas ela não está no consciente, não. Ela está lá no pré-consciente. E se a gente não trouxer, está disponível, mas se a gente não trouxer, a gente vai esquecendo daquilo ali. Né? Então, digamos que seria um estágio ali muito fininho, uma linha muito próxima, realmente, ali da ponta do iceberg. E o nível do inconsciente. Aí, esse nível do inconsciente é, de fato, o que está aí, né, na parte coberta do iceberg, e aí são instintos reprimidos, né, sentimentos e impulsos que muitas vezes são negativos, às vezes vergonhosos. Né, e aí, segundo Freud, o pré-consciente e o inconsciente, eles, apesar da gente não perceber, porque estão ocultos, e a gente já viu isso aqui, lá, lembra dos 10 primeiros sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia? Lembram disso? Então, ali, por que isso? Porque esses 2 níveis do pré-consciente e do inconsciente, eles exercem uma pressão, né, uma poderosa influência, né, sobre a mente consciente. E aí, muitas vezes, a gente reage de uma certa forma, né, diante de certa situação, e não entende por quê. Porque há uma pressão, há uma influência. Tá? E aí, pode ser positiva, pode ser negativa, e aí eu não sei se eu ainda não firmei posição quanto a isso, então não sei se eu concordo com Freud não, mas segundo ele, essas influências geralmente são negativas. Mas eu não sei se eu concordo com ele ainda não. Isso aí eu vou precisar estudar mais essa questão aí. Muito bem, irmãos, então vamos ao livro, então retornando ao livro, então é preciso que a gente, então, irmãos, possamos partir do pressuposto de que nós precisamos passar por uma revolução, ou pelo menos um início de uma revolução, que é a questão dos nossos sentimentos. A questão dos nossos sentimentos, nós temos uma complicação aí, porque há uma visão antiga, sabe, mas incorreta, de que os sentimentos são falíveis. Quando eu li isso aqui, irmãos, e quando eu preparei para esse momento aqui, foi muito fácil para mim realmente lembrar de inúmeras palestras, de inúmeros ensinos nessa direção, porque, de fato, nós fomos ensinados assim. E é uma verdade, mas não é uma verdade total, não é uma verdade plena. Ora, os sentimentos, eles realmente existem. E aí, a alegação é que eles são falíveis, não são confiáveis, e eles oscilam, né, são oscilantes, por isso é a última coisa que nós devemos nos preocupar.
Essa é a linha geral. E o livro traz aqui algumas das muitas classes de emoções, né? São centenas, né? Nós selecionamos 8 principais classes de emoções. E aí vamos ver se você vai ouvindo, aí vamos ver se você tem isso. Tá? E se realmente esses sentimentos, eles realmente devem ser esquecidos mesmo. Tá certo? Porque é o que a gente aprendeu, né? Os sentimentos são frágeis, são falíveis, não são confiáveis e tal. Então, são a última coisa que a gente deve se preocupar na nossa vida espiritual. E daí a gente vai tendo uma espiritualidade emocionalmente doentia. E nós queremos hoje focar numa espiritualidade emocionalmente saudável. E nós vamos tratar com esses sentimentos. São 8. A raiva, a tristeza, o medo, o prazer, o amor, a surpresa, o desgosto e a vergonha. É o primeiro grupo dos sentimentos, das emoções, que, repito, são centenas delas, mas que são sentimentos e emoções negativas. Então, raiva, tristeza, medo, desgosto e vergonha. Né? Então, raiva. Alguém aqui já sentiu raiva alguma vez na vida? Tem alguém aqui que nunca sentiu raiva? Não, né? Tem alguém aqui que nunca sentiu tristeza? Quem nunca sentiu tristeza? Quem nunca teve medo? Quem nunca sentiu medo? Passou por uma emoção de medo? Não é? E desgosto? E vergonha? Então, essas 8 aqui foram selecionadas porque essas 8 são imbatíveis, né? Então, dentro da raiva, você pode colocar a fúria, as contrariedades da vida, né? Então, a raiva, ela pode estar num nível bem forte, bem intenso, mas num nível leve. Uma contrariedade está na linha da raiva, né? Então, são sentimentos, são emoções que são reais, irmãos, e a gente não pode fugir dele. Então, esse é o início de uma revolução, é você perceber que isso aí existe mesmo. Não é? O medo, né? Dentro do medo aí, a ansiedade, a impaciência, o nervosismo, a apreensão, né? Tudo isso. Não é? O desgosto aí por um desprezo, um escárnio, uma aversão, um tédio, uma repulsa. A vergonha, que é um caso seríssimo, né? Que vem o sentimento de culpa, remorso, humilhação, decepção. Mas nós temos os bons também, né? Graças a Deus. E aí, nós, como bons presbiterianos, né, e aí presbiteriano independente, mas nós precisamos trabalhar muito, eu já precisei trabalhar muito, ainda continuo precisando trabalhar isso, né, porque nós temos uma dificuldadezinha aqui. Na questão, por exemplo, do prazer, né, a alegria, alívio, o contentamento, a empolgação, a euforia. Eu já contei um caso, e muito provavelmente aqui, mas em palestras eu conto muito esse caso, né? Falando dessa questão aqui. Você imagina uma final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Jogo final da Copa do Mundo. Segundo tempo do jogo. 48 minutos do segundo tempo. O juiz deu 3 minutos de prorrogação. Então nós estamos a 47 minutos do segundo tempo. Está acabando o jogo, 0-0. O Brasil faz um gol. Aí o Maninho, cerimonialmente, levanta-se da sua poltrona, onde está cercado de amigos, aí que a turma vendo o jogo. Aí o Maninho levanta-se cerimonialmente e declara: gol do Brasil. Vai jogar o que tiver, só não pode ser criança, bebê, né? Mas vai jogar o que tiver na mão para cima, vai saltar, vai pular, vai demonstrar total euforia. Isso é emoção do campo do prazer, né? O amor, né? E aqui, é claro, né, nós temos a certeza, né, em vários pontos da Bíblia, o amor, ele é mais do que um sentimento, ele é um mandamento, mas ele é sentimento também. Ele é sentimento também, né? Não é só, obviamente, mas é. A aceitação, a confiança, a devoção, a adoração, tudo está no campo da emoção aqui. Né? E a surpresa, né, que você tem uma comoção, tem uma admiração, até se espanta. Né? Então,
são esses aqui. E aí, tem um caso muito sério, porque à medida em que nós negamos essas emoções, a gente se torna cada vez menos humano, cada vez menos sensível. O ser humano que insiste em realmente negar a existência dessas emoções, desses sentimentos, vai se tornando cada vez menos humano. E aí, aqui o autor, né, o Peter Scazzero, ele faz uma afirmação bem séria aqui que eu quero deixar para vocês, faz questão disso. O fracasso em reconhecer o lugar bíblico dos sentimentos dentro da vida cristã mais ampla mantém na escravidão pessoas livres em Cristo. Ora, você já imaginou se nós não pudermos em nenhum momento demonstrar perante a nossa coletividade, a nossa irmandade, né, a nossa igreja, nós não pudermos demonstrar que estamos tristes? Nós estamos passando por um momento de dificuldade e nós precisamos esconder isso, porque esse sentimento ele não pode ser vivenciado, não pode ser experimentado. Então é isso que Peter Scazzero está afirmando. O fracasso em reconhecer o lugar bíblico dos sentimentos dentro da vida cristã mais ampla mantém na escravidão pessoas livres, pessoas livres em Cristo. E daí então nós podemos então perguntar, essa questão de sentimento, nós precisamos entender, irmãos, que nós somos do jeitinho que Deus nos fez. Nós somos do jeitinho que Deus fez. E a Bíblia nos diz que nós somos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus, ou à imagem de Deus. Então, irmãos, nós somos a imagem de Deus. E o nosso Deus é um Deus que sente. Nosso Deus é um Deus que vê. O nosso Deus é um Deus que tem olhos, tem ouvidos. É só lermos Êxodo 3 que você vai ver na conversa de Deus ali com Moisés, que Deus, ele sentiu o sofrimento do seu povo. Ele foi sensível ao sofrimento do seu povo. Então, nosso Deus é um Deus que sente, e nós somos a sua imagem. Então, essa genuína transformação para a espiritualidade emocionalmente saudável começa, então, irmãos, com um compromisso que nós precisamos assumir, um compromisso de nos permitir sentir, E daí, então, a gente, nós sabemos, Deus sente, Ele tem o seu sentimento, né, de amor, de compaixão para conosco. Você já imaginou se o cego Bartimeu clamasse por Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus não tivesse sentimento? Vocês já imaginaram se Jesus não fosse humano ali, não tivesse compaixão? Agora, nós também sentimos. E muitas vezes, irmãos, a gente sente, mas não percebe isso. Essa é a questão da figura do iceberg. Porque à medida que a gente vai sentindo, e o nosso sentimento, as nossas emoções vão ficando aqui no oculto, nós vamos deixando de receber o melhor de Deus. Isso aqui é a grande atirada aí, na minha opinião, é essa questão de que eu preciso descobrir que eu tenho sentimento, eu preciso permitir-me sentir, e aí eu preciso vencer. Aqui, segundo o Peter Scazzero, pelo menos 3 barreiras que muitas vezes estão dentro de mim mesmo, mas muitas vezes são colocados por outros. Que é o seguinte, que é aquela ideia de que nós temos mais o que fazer do que ficar parando para contemplar, para sentir, para analisar sentimento. Nós temos mais o que fazer. É a linha do ativismo, é a linha do que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser objetivos, precisamos sim ser objetivos, sim, inclusive em contemplar, em parar
para ouvir Deus, né? Então, primeira reação aqui contrária é: não tenho tempo para isso. E aí, alguns ainda dizem assim: minha família era mais de fazer. Já viu aquela história? Na minha família nunca se reunia. Não, minha família era de fazer. Saía, cada um saía, quando vamos fazer, porque a minha família era mais de fazer. Essa é uma reação contrária, né? Contrária. A outra: não sei o que estou sentindo. Tudo isso é confuso. Ou seja, os sentimentos não são claros, porque você não tem exercício nisso, não para contemplar, não para ter esse momento especial para isso. E aí, essa aqui é mais comum, e aos tímidos é muito forte isso aqui, mas em todos nós, de um modo geral, isso aqui acontece. Às vezes, quando estou prestes a interagir com pessoas que eu não conheço, sensações físicas me intrigam, mas não sei o que está acontecendo. Tem mais algumas aqui. Às vezes, após um encontro difícil com alguém, e talvez em um conflito, eu fico deprimido. Não sei por quê. Às vezes, durante um comercial de TV, eu tenho os meus olhos em lágrimas. Ou seja, a emoção é tão forte que às vezes um comercial de TV traz emoção. Eu carrego um sentimento opressivo de vergonha, culpa ou anormalidade. Também é algo que dificulta aí a questão das emoções. E o último, que é um negócio bastante machista, que também hoje eu acho que não tem mais isso não. Mas isso aí só é válido para casa que tem irmãos e irmãs, né? Minha família nos ensinou que meninas não se zangam e meninos não choram. Que coisa mais doida, né? Mas é mais ou menos isso. Irmãos, então, andando para frente, então, aqui, vamos lá. Então, além dessa questão de que os sentimentos as emoções, são próprias nossas. Isso aí é da nossa natureza, foi assim que Deus nos criou. Então, aquela ideia de que nós não precisamos dar bola para isso, não é verdadeiro, não é bíblico, porque nós fomos criados assim. Outro ponto também muito importante é que as emoções, elas estão dentro da vontade de Deus. E aqui eu fiz umas anotações, e uma delas está no livro, que é uma consideração de Inácio de Loyola, bastante um pai da igreja conhecido, né, nos tempos antigos. Há um equilíbrio entre a nossa razão, intelecto, e os sentimentos, que são as emoções, né, que está no coração. A questão não é, de jeito nenhum, seguir cegamente nossos sentimentos, mas reconhecê-los como parte da forma como Deus se comunica conosco. É importante, é do cuidado, nós não seguimos cegamente as nossas emoções, ok? Esse é um extremo, mas o outro também é errado, porque nós precisamos entender que nós precisamos reconhecer os nossos sentimentos como parte da forma como Deus se comunica conosco. E aqui, voltando à importância do autoconhecimento, Inácio de Loyola declara: a falta de autoconhecimento pode levar-nos a usar uma máscara. Isso aqui que é seríssimo. Quando eu não tenho essa prática, esse exercício, e olha, irmãos, é seríssimo isso aqui. Irmãos, a questão do autoconhecimento é algo muito sério, porque a fuga desse autoconhecimento leva-nos, quase que certamente, a estabelecer máscaras. E aí essas máscaras que nós estabelecemos, elas são máscaras que nós nos posicionamos com elas diante de Deus, diante de nós mesmos e das pessoas também.
Então, aí é mais ou menos o pessoal da época do carnaval, né? Sai às ruas com máscara. Então você olha, a pessoa está com máscara e você não sabe quem é, você não sabe a pessoa. Você não sabe se é bonito, se é feio, se é moreno, se é branco, se é loiro. Você não sabe o que é. Dependendo da máscara e da roupa que tiver vestido, você não sabe nem se é homem ou mulher. Porque é uma máscara, né? Então, a falta do autoconhecimento pode levar a isso. Os escritores do livro O Choro da Alma, Dan Allender e Temper Longman, afirmam o seguinte: ignorar nossas emoções é dar as costas à realidade. Presta atenção, ignorar as nossas emoções é dar as costas à realidade. Até aí não seria muito grave, não. Mas sabe qual é o problema? O problema é que é no campo da realidade que Deus vai trabalhar com a gente. É no campo da realidade que Deus vai trabalhar com a gente. É no campo da realidade que nós encontramos a Deus. Então, nesse sentido aqui, eu anotei, que achei muito legal, um conselho do autor do nosso livro aqui, o Peter Scazzero. Ele diz assim: permita-se experimentar todo o peso de seus sentimentos, sem censurá-los. Confie que Deus virá até você por meio deles. Olha que legal, gente. Olha que legal. Isso aqui eu tenho que confessar para vocês, isso para mim, isso é extraordinariamente bíblico, tremendamente cristão. Porque à medida em que eu permito-me entrar no peso dos meus sentimentos, eu posso fazer isso sem me censurar. Porque eu sei que Deus está junto comigo nesses sentimentos. E é nessa expressão da realidade, da maneira como eu de fato sou. Então, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum sentimento que seja pesado, e Senhor, trabalha comigo, trabalha nesse sentimento, trabalha nessa emoção, trabalha comigo. E aqui, irmãos, nós chegamos a um ponto do capítulo que é extraordinário, porque o autor nos propõe olhar para o exemplo de Jesus. Veja bem, nós não estamos dizendo aqui do autoconhecimento, ou seja, do que eu sou verdadeiramente diante de Deus, diante das pessoas, aliás, diante de Deus, diante de mim mesmo e diante das pessoas, ok? Vamos lembrar rapidamente das 3 tentações de Jesus. Vamos lá, gente. Jesus jejuou 40 dias e ele foi para o deserto. E lá apareceu o diabo e o tentou em 3 itens. Qual foi a primeira tentação de Jesus? Transforma estas pedras em pães. Ou seja, você não é conhecido. Você não tem sucesso nenhum, sabe? O que você já fez? O que você já fez de bom para a sociedade? E a tentação de transformar as pedras em pães para que ele prove o seu desempenho. O que você consegue fazer? Porque até agora você não fez nada, não tinha feito mesmo, não tinha nem iniciado seu ministério ainda. Mas o diabo é assim. Olha a tentação aqui de Jesus. A tentação aqui era que ele não fosse ele mesmo. Mas Jesus, ele tinha um conhecimento, ele tinha um autoconhecimento perfeito, ele sabia quem ele era. E sabe, irmãos, qual era a identificação de Jesus? Vocês se lembram? Do seu batismo lá. Este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Meus irmãos e irmãs, a tentação ainda vem hoje. Nós somos tentados do mesmo jeito nesse nível aqui. Nós somos tentados ao desempenho. Nós somos tentados, muitas vezes, irmãos, a gente é tentado, por exemplo, a comparar com alguns ministérios, com alguns pastores. Vocês são tentados a se comparar com outros membros. Sabe, nós somos tentados, a tentação de não sermos nós mesmos a todo momento, a todo tempo.
Não é? O diabo, eu tenho certeza que ele pergunta para mim e para você: quem é você? O que você faz? Qual a importância que você tem? Não é verdade? Isso aqui é muito importante, esse nível de tentação que o nosso Senhor Jesus teve. E aí, é importante que a gente saiba que Deus, ele nos trata da mesma forma como tratou o seu Filho Jesus. Não é? O que nós temos de identificação, irmãos, é exatamente esta identificação. Deus está dizendo para nós: eu amo você, você é bom demais, ou é bom demais que você exista. Então, esse conhecimento prático do amor de Deus, que Jesus conhecia dele, o diabo podia continuar tentando aqui mais 10, 15, 30 tipos de tentação. A hora que ele percebe que não tinha vez, ele abandonou. E é assim mesmo. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós. Então, é muito importante que esse autoconhecimento nos traga essa certeza de aceitação de Deus. Então, somente o amor de Deus em Cristo é capaz de sustentar o peso da nossa verdadeira identidade. E aqui, essa nossa verdadeira identidade, irmãos, aqui é a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela é única, ela é singular, tá certo? Os nossos pensamentos, os nossos sonhos, o nosso temperamento, tá certo? Então, tudo isso que nós somos, aquilo que nós temos de sentimentos, os nossos talentos, os nossos dons, tá certo? Os nossos desejos, nossos projetos, sabe? Tudo isso nós precisamos colocar dentro dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dentro do nosso ego, e saber que é nesse campo que Deus está com a gente. É nessa área que Deus está conosco, né? É nessa área que Ele quer trabalhar, né? Trabalhar em nós, formar dentro de nós nós mesmos, né? Nós mesmos. E aí, que a gente precisa saber é que nós somos o melhor de Deus. Nós somos o melhor de Deus. Então, nós somos os únicos, gente. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não existe mais de uma impressão digital. É a única. A minha impressão digital é a única. Sabe? Então, é assim que Deus me ama. É assim que Deus me formou. É assim que Deus me firmou. Então, nós somos profundamente amados do Senhor. Nós somos o tesouro do Senhor. E a tentação é exatamente, irmãos, de 3 níveis. Primeiro, é a tentação de fazer com que nós pensemos que o amor de Deus não é suficiente em nós, que a gente precisa de mais alguma coisa. Irmãos, nós só precisamos do amor de Deus. Nós só precisamos do amor de Deus. A outra atenção, você não é querido, né? ou você não é suficientemente bom. Isso está sempre sendo trazido para nós. Então, voltando à tentação de Jesus aqui, as 3 tentações, que é importante, eu tinha pulado essa parte aqui, mas é importante a gente ter voltado. Então, a primeira tentação de Jesus foi que ele transformasse as pedras em pães, que é o desempenho, que é ter sucesso, né? Que é mostrar o que pode. A segunda tentação, parecida também, foi a tentação de pular lá de cima, do penáculo, né? A parte alta da cidade. Ali, quando eles queriam matar alguém, queriam castigar com morte, eles empurravam a pessoa de lá. Na verdade, os irmãos de Jesus, a família de Jesus, os rejeitaram e tal, e alguns dali da cidade de Nazaré quiseram fazer isso com Jesus. E aí, então, a tentação sobe aqui e pula, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito. Sabe o que é isso, irmãos? Que tentação é essa? Muito comum na nossa vida também, é a tentação de que eu preciso mostrar para as pessoas o que eu posso, para que as pessoas mudem a sua opinião a meu respeito. Ou seja, eu não estou plenamente seguro de que eu sou o amado do Senhor
E eu preciso do reconhecimento das pessoas. Uma vez, num encontro de casais, eu ouvi do pastor Jean Carlos, lá de Lusiânia, uma palavra sobre isso, falando para casais, e ele falou sobre isso, entre a diferença entre caráter e fama. Entre caráter e fama. A fama é aquilo que as pessoas pensam de nós, pensam que nós somos. E o caráter é aquilo que Deus sabe que nós somos. E aqui Jesus, ele não precisou fazer isso, porque ele já tinha um autoconhecimento pleno, perfeito, de que ele era o Filho de Deus amado em quem ele se agradava. Ele não precisava fazer nada para agradar e para mostrar para as pessoas, e a resposta dele, vocês sabem, que não se deve tentar o Senhor. Então, o seu nível de conhecimento de Deus, seu autoconhecimento era perfeito. A terceira tentação foi de que ele, então, se dobrasse diante de Satanás, que ele daria a Jesus tudo. E ele olhou lá de cima e disse, olha tudo isso aí, eu vou dar tudo isso aí para você, que é a tentação do ter, né? A tentação da posse. E aí, irmãos, não sei se vocês se lembram, na trajetória do ministério de Jesus, ele sempre foi claro a dizer isso, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso aí nunca afetou a autoconfiança e o autoconhecimento de Jesus. Vocês concordam comigo? Em nenhum momento isso afetou. E aqui também não aceitou essa tentação, porque o seu autoconhecimento era pleno, ele sabia que não precisava de nada do que o diabo estava oferecendo. Alguém já disse, mas o diabo não podia oferecer aquilo. Você não podia, porque lá em Gênesis, Adão recebeu e Eva receberam todo o domínio, todo o poder sobre o mundo, né, sobre as coisas, mas no pecado eles passaram isso para o diabo. E em Jesus nós temos essa restauração, mas a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então aqui tinha autenticidade mesmo aqui, mas Jesus disse que ele não iria prostrar-se diante de ninguém, porque só o Senhor adorarás e o Senhor servirás. Né? Então, a sociedade, irmãos, aqui realmente nos cobra muito isso. Às vezes a igreja também. Isso às vezes não é só na sociedade, não, às vezes na igreja também. Nós somos qualificados ou extinguidos, né, por aquilo que temos e não por aquilo que somos. Tem uma música que está no CD, que está no meu carro, atualmente, do Estênio Márcios, que fala um pouco sobre isso, né? Eu quero ser, não quero ter. E aqui, irmãos, é importante que esse estabelecimento desse nosso autoconhecimento e trazendo Deus para dentro desse autoconhecimento, nós vamos redescobrir que nós podemos tirar de dentro, né? Mexer com o que está na parte submersa, tá certo? Seguindo o exemplo de Jesus. E aqui, o primeiro ponto que nós precisamos aqui deixar e levar para nós é que Jesus, ele estava seguro do amor do Pai. Ele estava seguro em si mesmo. Por isso, quando você olha para o ministério de Jesus, você vai perceber que ele sofreu, mas ele venceu, superou todas as pressões. Dominantemente, os líderes religiosos da época foram quem os entregou, os líderes que entregaram Jesus para ser crucificado. E também, apesar dele ter alimentado uma multidão, apesar dele ter demonstrado o seu amor, o seu cuidado, o seu poder de cura, de manifestação diante da multidão, foi uma multidão que o rejeitou diante de Pilatos, optando por Barrabás. E quanto a ele, quando Pilatos perguntou, aquela multidão gritou, crucifica, crucifica. Então, tudo isso nós percebemos que Jesus, ele superou tudo isso por causa do seu conhecimento interno, do seu autoconhecimento, do que ele era diante do Pai, do amor do Pai para com ele. Isso é fundamental. E aqui nós temos algo que eu também gostei muito de a gente pensar aqui, que é a questão da abnegação e do egoísmo. Veja, nós não precisamos ser abnegados. Diante de toda e qualquer situação, nós precisamos saber qual é a nossa posição. Irmãos, isso aqui é muito sério, muito importante. Qualquer que seja a situação que nos envolver, irmãos,
diante de quem quer que seja, qualquer coisa que seja, nós somos príncipes do reino de Deus. Você pode dizer amém por isso? Amém mesmo? Então Jesus nos dá esse exemplo. Em nenhum momento ele deixou de dizer que ele era filho de Deus. Em nenhum momento, em qualquer situação que fosse, ele deixou de dizer que ele e o Pai eram um. Em nenhum momento ele foi abnegado, dizer, não, eu não sou ninguém mesmo, não. Não, em todos os momentos ele firmou a sua condição de filho de Deus. E essa é uma condição muito séria, muito forte para nós, porque nós precisamos ter esse autoconhecimento. Isso precisa ser forte em nós, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha tenha um comportamento e uma reação positiva diante das situações. Eu volto a citar, esse texto é lá de Tiago, sujeitáveis, portanto, a Deus, como filhos amados. Agora, diante do diabo resistir ao diabo. E vai acontecer o quê? Ele vai continuar tentando a gente? Não, ele vai fugir. Sujeitáveis a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, essa questão da abnegação é muito séria, não é? Então, Jesus nos deu esse exemplo de conhecer o seu valor, conhecer quem era, o seu autoconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, ele nos ensina que o não ser abnegado também não nos leva a sermos egoístas. Não é? O que é o egoísmo? É o culto a si mesmo. Ou seja, o ego é algo bom. Agora, o egoísmo é uma doença, é um mal, porque aí eu estou me colocando como centro de todas as atenções. Eu não sou o centro de todas as atenções, né? Eu não estou no centro, é o Senhor que está. E aí, nós, quando olhamos para Jesus, ele era o que era. Paulo define bem lá em Filipenses 2, né? Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele veio, ele foi como servo, ele foi obediente, foi humilde. Ele se permitiu ir à cruz. Por que isso, irmãos? Porque ele sabia que ele estava sob uma missão, ele estava debaixo da missão de Deus. Então o que vai nos fazer agir, vai nos fazer reagir e ser o que nós somos, é o nosso autoconhecimento, a nossa certeza de que nós somos filhos de Deus, estamos sob uma missão, e aí sim, em situação que exigir uma renúncia da nossa parte, nós faremos sim, com obediência, em obediência à missão de Deus. E aí, realmente, nós demonstramos o amor de Deus às pessoas, demonstramos o nosso amor, e nós, aí sim, por mais que a situação possa parecer que a gente está sendo derrotado, mas a vitória é do Senhor na nossa vida, com certeza. Porque nós estamos agindo da mesma maneira que Jesus agiria. Jesus estava seguro no amor do Pai, em si mesmo. Por isso foi capaz de suportar todas as pressões que nós já falamos aqui.